Depois disso, tem a receita operacional bruta. Esse dinheiro vai ser meu? Essa receita é toda minha? Ainda não. Vou ter que deduzir. O que eu vou tirar? ICMS, ISS, se for necessário, COFINS e PIS. Então, notem uma coisa. Faturamento bruto, menos IPI, menos IS, ISS, COFINS e PIS. Então, faturamento bruto, tudo aquilo que eu vendi, menos tudo aquilo que não é meu, eu vou ter o quê? Finalmente eu vou encontrar o que é meu, o que pertence a mim. O que pertence a mim, que é a receita operacional líquida. Então, é receita menos impostos sobre a venda. Todas as empresas, todas as organizações pagam inúmeros impostos, tributos. Mas aqui eu vou deduzir apenas o quê? Imposto sobre venda. Apenas imposto sobre venda. Pessoal, o áudio está aqui para vocês. Tá ruim, professor, tá O Adriano falhando. falou que o áudio está travando. Tá falhando, sim. Está falhando para vocês também? Bom, na internet aparentemente está ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, a minha internet está ok. Deu uma melhorada? Como é que tá para vocês, pessoal? Conversem comigo fica falhando, aí ou volta, aqui, ou no depois falha de WhatsApp. novo. Tá, vamos lá. Às vezes trava, né? Tá travando, não chega a parar, mas trava e depois volta e já volta rápido demais. Que vem atrasado. Uhum. Tá bom. Vamos prosseguir. Qualquer coisa, se vocês não tiverem entendido alguma coisa, pergunta, fala para eu voltar em determinado ponto, que eu repito, e eu também vou postar a aula para vocês depois, tá? Eu esqueci de gravar o comecinho dela, mas eu vou postar ela para vocês depois, tudo bem? Então, deu para pegar essa primeira parte do DRE. Eu estou tentando fazer de forma bem pausada, explicando algumas vezes, para que vocês não tenham prejuízo. Tá bom? Tá tranquilo? Tudo certo. Vou presumir que sim, então. Então, vamos Tá embora. tranquilo. Então, a primeira parte é faturamento bruto, venda. Tudo que for venda. Recebimento à vista ou a prazo. Entra no meu faturamento bruto. Peguei o meu faturamento bruto, tirei o IPI. Tenho minha receita operacional bruta. Tirei da receita operacional bruta, eu vou tirar os outros impostos sobre a minha venda. ICMS, PIS e COFINS, principalmente, porque ISS é um negócio muito restrito, que é imposto sobre o serviço, né? Então, pego a minha receita operacional bruta, vou tirar os impostos sobre a venda, ICMS, COFINS e PIS, e finalmente eu vou ter o que realmente é meu, tudo que me pertence, a receita que é da empresa, que é a receita operacional líquida. Agora que entra o objetivo da nossa matéria, que é aqui, né? CMV, CSP ou CPV. Custo da mercadoria vendida, custo sobre o serviço prestado ou, o que realmente interessa para a gente, o CPV, custo do produto vendido. Para eu descobrir o custo do produto vendido, eu tenho que descobrir quanto que eu gastei para conseguir produzir esse produto. É aquilo que a gente viu nas nossas primeiras aulas, né? Aquele exemplo que a gente trabalhou em cima das trufas de maracujá, das trufas de morango. O CPV é essencial para que eu consiga descobrir se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. E a primeira coisa que eu tenho que fazer para descobrir o CPV é o quê? É calcular quanto que eu gastei para produzir uma unidade do meu produto. Por isso que, pessoal, dá uma olhadinha no microfone de vocês, por favor. Deixa eu... Pronto, ó. Pronto, vamos lá. Eu desativei o som de todo mundo, tá bom? Só porque a gente está tendo umas interferências. Sempre que você for perguntar, você pode ativar o seu som. Ou você pode mandar no WhatsApp ou no chat que tem o próprio programa. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então eu tenho a minha receita operacional líquida e agora eu vou tirar o meu CPV. O que é o meu CPV? Custo do produto vendido. É quanto que eu gastei para produzir uma unidade do meu produto. Então, aqui é só atividade fim da empresa, né? Tudo que for atividade fim da empresa.
Então, vamos lá. Eu pego aquele dinheiro que eu recebi vindo de todas as minhas vendas. Primeira coisa, eu vou tirar o meu CPV, aquilo que eu gastei para produzir aquele produto. Tirei o CPV, eu vou encontrar o meu resultado operacional bruto. Então, receita operacional líquida menos o CPV, eu tenho o quê? O resultado operacional bruto. Agora, eu vou tirar as minhas despesas. Vocês lembram o que eu tenho de despesa? A gente já conversou sobre a diferença de despesa e custo, né? Custo e despesa, qual que é a diferença? Atividade fim e atividade meio. Quais são, basicamente, as minhas 3 despesas que eu tenho? São despesas financeiras, despesas comerciais e despesa financeira, comercial e administrativas. Esses 3 gastos que eu tenho, geralmente, eles são condicionados a despesas da organização. Isso aqui é essencial. É o coração da contabilidade e análise de custos. Porque se eu trocar, pessoal, olha que incrível isso. Se eu trocar, imaginar que uma despesa, por exemplo, for contabilizada como um custo, eu vou ter um lucro menor. Eu tendo um lucro menor, necessariamente eu vou pagar menos imposto. E se eu pago menos imposto, o fisco não vai ficar feliz comigo. Então eu vou ser penalizado por isso. Então, muitas vezes, eu posso ser penalizado nem porque eu tô agindo de má fé, mas por conta de um erro mesmo. E se isso acontece, alguém vai ser responsabilizado. Então, o simples fato de eu trocar, de eu imaginar, por exemplo, que o salário do fulano é uma despesa e não é um custo, vai ter alteração no meu lucro líquido. Vai ter alteração no imposto de renda que eu pago sobre pessoa jurídica. A gente vai trabalhar com bastante calma isso nos nossos próximos encontros. Vocês, inclusive, vão identificar isso na lista de exercícios, daqui a pouquinho que a gente vai fazer. Então, por isso que a gente tem que ter muita clareza na diferenciação entre custo e despesa. A gente vai trabalhar basicamente com indústria. Então, tudo que for relacionado à produção, indústria, tudo que for relacionado a isso é custo. Qualquer o resto vai entrar como despesa. Despesa financeira, comercial e administrativa. Então, vamos lá, vamos voltar. Olha só como que a gente está trabalhando. É um relatório vertical. Em cima, eu tenho as minhas receitas. E tudo isso aqui é considerado despesa, né? Todos os meus gastos. Então, receita menos gastos. Lá na frente, eu vou encontrar o que realmente interessa para mim, que é o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, olha a vida do empresário como é que é. Ele vende um produto. Depois, ele vai ter que recolher o IPI. Aí eu tenho o resultado operacional bruto. Esse dinheiro é meu? Ainda não. Eu ainda tenho que tirar ICMS, PIS e COFINS. Aí eu vou ter o resultado operacional líquido. Desculpa, a receita líquida. Depois disso, eu vou encontrar o meu CPV. Após isso, eu tenho o resultado operacional bruto. Depois, eu ainda tenho que descontar todas as minhas despesas para, então, encontrar o lucro ou prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Acabou aí? Ainda não. Eu ainda tenho o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido para, finalmente, descobrir se a empresa ainda tem lucro ou ainda tem prejuízo. É muito chão, né, para a gente caminhar, para a gente descobrir se a gente teve lucro ou prejuízo. Basicamente, as empresas trabalham, é claro que isso não é uma regra, é uma estimativa apenas, em torno de 12% até 20%, daqui até chegar aqui embaixo. Então, se uma empresa vende aproximadamente 1 milhão por ano, o que vai sobrar para ela de líquido vai girar em torno de 200 mil reais. Então, eu tenho que vender muito para pagar, né, arcar com todos os meus gastos até chegar lá embaixo no lucro líquido do exercício. Tudo bem? Vamos prosseguir. Mais uma vez, pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem, às vezes você nem tem dúvida agora, mas eu te garanto que uma dúvida ou outra vai surgir no momento da resolução da sua lista de exercícios. Por isso que eu sempre gosto, todas as matérias, eu dou muita aula para contabilidade, praticamente todas as minhas turmas são de contábeis. Todas as minhas turmas, pessoal, eu trabalho muito lista de exercício, porque eu acredito que não tem outra forma da gente estudar contabilidade, ciências contábeis, sem ser na prática, sem ser exercendo aquilo, sem ser trabalhando com exercício.
Então, quando que você vai ter dúvida? Na lista de exercício. Você teve dúvida na lista de exercício? Você vai ter, me manda mensagem, me manda um áudio, me manda uma mensagem que a gente vai resolver esse problema, que eu vou conseguir explicar e tentar tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, um pequeno exemplo. Então, basicamente, no final da aula, pode fazer o passo a passo para... A gente vai fazer isso agora, daqui a pouquinho. A gente vai desenvolver isso, tá? A Enel está perguntando se a gente vai desenvolver o CPP. Vamos sim. A gente tem um exemplo no final da aula sobre o CPP. Primeiro a gente vai trabalhar só com a DRE e daqui uns 10 minutinhos a gente entra no CPP. Fiquem tranquilos. Então vamos lá, olha só. Isso aqui é basicamente a estrutura da nossa DRE, só que jogada, né? A gente trabalha no dia a dia. Então, contabilidade basicamente é um Lego. É a gente colocar pecinhas, uma pecinha aqui, uma pecinha ali, outra aqui. Então aqui eu tenho todas as informações que eu preciso ter. Eu tenho o custo do produto vendido, eu tenho despesas administrativas, despesas comerciais, despesas financeiras e receita sobre vendas. Então a minha DRE está aqui. Como que a gente vai montar? Vamos montar ela. Se vocês não tiverem entendendo, por favor, pode perguntar. Vamos lá. Primeiro, a receita. Receitas, R$400 mil. R$400 mil. E já com as minhas vendas, vendi todos os meus produtos, consegui captar R$400 mil. Esse dinheiro, ele é todo meu? Não sei, não sei. Tem algum imposto aqui? Ainda não, né? Esse exemplo, então eu posso prever essa receita, ISCO, FINS e ICMS. Isso aqui eu posso trabalhar como se fosse minha receita líquida, ok? Agora vamos lá. Professor, repete novamente aí. Eu fazer o cálculo do meu... Igor, repete novamente lá a receita, porque falhou a ligação. Pode falar, tô ouvindo. O áudio está falhando. Igor? Vou voltar um pouquinho aqui para ficar mais claro. Não, então, olha só, tô te ouvindo. Você consegue me ouvir? É porque tá falhando. Eu consigo ouvir por partes. Ouvir? Agora sim. Tá, então vamos lá. Então, no exemplo que eu estou dando para vocês, tá aqui receita sobre vendas. Eu posso considerar que esse dinheiro é todo meu? Depende do contexto, né? Aqui, nesse exemplo específico, ele não está me apontando nenhum tipo de imposto sobre venda. Então, o que eu posso presumir? Que essa receita é uma receita líquida. Que eu já tive a minha receita bruta, eu já recolhi o IPI, já recolhi o ICMS, o PIS e o COFINS, e agora eu tenho R$400 mil. Então, de acordo com o exemplo que a gente está trabalhando, eu não apresentei nenhum tipo de imposto sobre venda. Então, eu posso presumir que isso aqui é uma receita líquida. Então, vamos lá para a gente estruturar o nosso DRE. Primeira parte do DRE, receita. Então, receita bruta, menos todos os impostos sobre a venda, eu tenho a minha receita líquida, que é R$400 mil. Agora, qual que é a próxima etapa do meu DRE? CMV, CPV ou CSP? Aqui já está tudo estruturado, né? Aqui já está tudo muito fácil para a gente. Então, é só a gente fazer o joguinho de Lego, né? É só a gente colocar cada peça no seu devido lugar. Quanto que eu tenho de CPV? R$220 mil. R$220 mil. Então, suponhamos que a minha empresa, ela seja uma empresa para vender móveis. Por exemplo. Então, o que significa esses R$220 mil, pessoal? Suponhamos que eu venda apenas cadeiras, tá? Só como exemplo. E que eu tenha vendido 10 mil cadeiras no mês. Esses R$220 mil aqui foi o valor que eu gastei para conseguir produzir toda a mercadoria que eu vendi. Então, suponhamos que minha fábrica tenha produzido 15 mil cadeiras, mas só vendeu 10 mil. O que é o meu CPV? Só
as 10 mil cadeiras. É só o que eu gastei para produzir todas as cadeiras que eu consegui vender. Então, CPP é custo do produto produzido. CPV é aquele produto que eu vendi. Então, o meu CPV, o custo do produto vendido, é o quê? É o meu CPP, o custo do produto produzido, vezes a quantidade de produtos vendidos. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Então, esse cara aqui, deixa eu apagar. Esse cara aqui é o meu CPV. Então, receita líquida menos meu CPV, eu tenho resultado operacional bruto. O que eu tenho de resultado operacional bruto? 400 mil menos 220. Então, eu vou ter 180 mil. Tudo bem? Acabou aí, pessoal? Ainda não, né? Que a minha empresa ela ainda tem uma série de outros gastos. Quais são esses gastos? Despesas administrativas, comerciais e financeiras. Tudo que foi relacionado, todo o gasto que foi relacionado com a produção, onde que ele está? Aqui dentro. Aqui é só produção, apenas produção. Só que eu ainda tive uma série de outros gastos. Quais gastos são esses? Despesas administrativas, comerciais e financeiras. São gastos que eu tive com a atividade meio da organização e elas devem ser contabilizadas. Então, quanto que eu gastei? 50 mais 40 mais 10. Então, eu tenho de despesa um total de 100 mil reais. Ok? Então, eu tenho receita líquida menos o meu CPV, resultado operacional bruto. Resultado operacional bruto menos despesa, eu vou ter o que a gente chama, deixa eu apagar aqui do ladinho, para a gente ter um pouquinho de espaço. Pronto. Então, resultado operacional bruto menos as minhas despesas, eu vou ter o que eu chamo de LAIR. Muito prazer a todos vocês. LAIR, lucro antes do imposto de renda. Então, o que eu tenho de lucro antes do imposto de renda? 100 mil reais menos 100 mil. Eu vou ter 80 mil reais de lucro antes do imposto de renda. A minha empresa, peguei esses 80 mil reais, posso colocar no bolso? Ainda não. Eu tenho imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido que eu tenho que contabilizar. Então, basicamente, essa é a minha estrutura do DRE. Só que aqui já foi tudo mastigado para vocês, né? Aqui eu já dei o CPV, eu todas as despesas, eu já compilei a minha receita. No mundo real isso não acontece, eu vou ter que sair contando, né? Contabilizando todos os meus gastos e todas as minhas receitas. A gente vai ter esse tipo de experiência nas listas de exercício. Então vamos prosseguir. É aí que entra a nossa disciplina. É aí que entra o que vocês estudaram um pouquinho em contabilidade de custos, que é algo de grande importância e grande valia para a gente, que são os métodos de custeio. Os principais métodos de custeio utilizados hoje em dia, eles estão aqui, tá? Custeio por absorção, o variável e o ABC. Então, vamos lá. O que é esse método de custeio? O sistema de custeio consiste no critério pelo qual os custos são apropriados na produção, ou seja, como será dividido o total de custos na produção dos bens. Então, isso aqui é para quê, pessoal? É essencial para a minha empresa, tanto informação gerencial quanto para o governo. Se eu produzo cadeira, eu vou comprar toda a matéria-prima, eu vou pagar os meus funcionários e, no final das contas, eu tenho que descobrir quanto que eu gastei para produzir uma cadeira. Então, o método de custeio, ele serve para isso. Ele vai me mostrar quanto que eu estou gastando para produzir uma unidade de produto. E isso é essencial para a gente descobrir o CPV, que, por sua vez, é essencial para descobrir se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. Hoje, a gente está vivendo uma crise um tanto quanto drástica na nossa vida. Então, coisas que a gente conseguia comprar, por exemplo,
No domingo eu fui ao supermercado e eu já vi um preço bem diferente. E esse preço bem diferente, como que ele é calculado? A gente vai aprender aqui na análise de custos. Eu tenho que saber efetivamente quanto que eu gasto na minha produção para saber se vale a pena ou não eu vender uma cadeira por R$50, ou se eu tenho que aumentar essa cadeira para 80, ou se eu posso baixar para 40. Mas como que eu descubro isso? Através desses métodos de custeio. É através do método de custeio que eu tenho informações gerenciais para estipular um preço de venda, ou que eu posso falar para o governo, falar assim, governo, Ibanez, eu tive R$50 mil de lucro esse mês. Então, se eu tive R$50 mil de lucro, R$5 mil é de imposto de renda. Toma aí para você. Então, é essencial que a gente entenda a contabilidade de custos. Isso aqui é a raiz de todas as empresas, o coração de todas as empresas passa por contabilidade e análise de custos. Principalmente para a gente conseguir precificar o nosso produto, para que seja interessante ou não, né, a gente entrar naquele mercado e para a gente apresentar para o governo. Então, aqui eu tenho os principais métodos de custeio. E como a gente já conversou um pouco em sala de aula e vocês já viram isso aqui o semestre passado, toda empresa, todas elas, principalmente no que tange a indústria, elas trabalham com no mínimo 2 tipos de método de custeio. O por absorção e o variável. Por quê? Porque gerencialmente eu utilizo variável. Então, o variável eu utilizo com informações gerenciais, enquanto que o custeio por absorção ele é exigido pelo fisco. O custeio por absorção é o mecanismo que eu utilizo para informar o meu lucro ou prejuízo no final do ano para a Receita Federal. Eu obrigatoriamente tenho que utilizar o custeio por absorção. Enquanto que, para informações gerenciais, eu utilizo principalmente o custeio variável. Então, tem como a gente prosseguir na nossa disciplina sem eu saber o que é custeio por absorção e o que é custeio variável? Impossível. Então, a gente precisa partir daqui. Custeio por absorção e custeio variável. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com custeio por absorção. A gente vai relembrar alguns princípios, alguns conceitos sobre o custeio por absorção e fazer exercício. O que vocês precisam é fazer exercício. Então a gente vai fazer a lista de exercício, eu vou postar a lista corrigida, eu vou postar um vídeo como que eu cheguei naqueles resultados. Então vamos lá. Só conceito por enquanto. Custeio por absorção consiste na apropriação, isso aqui é importante, hein? De todos os custos. Então, o custeio por absorção, ele vai consistir em todos os custos de produção aos bens elaborados, assim como todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para os produtos ou serviços feitos. Então, o que eu posso presumir aqui? Meu CPP, o que é CPP mesmo? Custo do produto produzido. Quanto que eu gastei para produzir o meu produto vai ser igual a todos os custos. Todos os custos. Então, os meus custos diretos, por meio da apropriação direta, e os custos indiretos por meio da atribuição com base em critérios de rateio. Então, no custeio por absorção, eu utilizo todos os custos. Custeio por absorção é um método derivado da aplicação do regime de competência. Então, se eu estou devendo os meus funcionários, por exemplo, não paguei os salários deles, estou devendo o salário por 2 meses, ainda assim eu vou contabilizar o salário deles para a confecção do CPP? Sim, eu vou. Para mim é o regime de competência. Aqui eu tive a informação que aquilo é um custo, eu tenho que registrar. Então, se eu apropriei o salário, se eu apenas falar assim, deu 31 de determinado mês, 31 de março, aquelas pessoas fazem jus a receber o seu salário. Aquilo é apropriar o seu custo. Mesmo que eu ainda não tenha pago, não paguei, não saiu do meu caixa, eu ainda vou contabilizar. Então, o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo sobre custeio por absorção? Todos os custos são contabilizados. Custeio variável é diferente, a gente vai aprender semana que vem. Mas o custeio por absorção, todos os custos, eles são apropriados para a confecção do CPP. Vamos prosseguir. Se vocês tiverem qualquer dúvida, direto e indireto? Sim, Ellen, direto e indireto.
todos os meus custos. O custo direto, que é o que a gente viu nas primeiras aulas, material direto, né, matéria-prima e mão de obra direta, eles vão ser contabilizados através da apropriação direta, e todos os custos indiretos através. Então, aqui meu CPP ele vai ser composto pelos meus custos diretos e indiretos. E perguntem, pessoal, pode perguntar. Então, vamos lá. É fixo e variável também. Excelente. Só lembrando, hein? Excelente pergunta da Ellen. O meu custo, pessoal, ele sempre vai ser fixo ou variável e direto ou indireto. Então, o meu custo ele sempre vai ser fixo ou variável ou e direto e indireto. Eu vou classificar ele de duas formas diferentes. Tudo bem? Isso aqui vai ser importante no que tange custo variável, então trabalho com todos os. Primeira coisa que eu tenho é identificar. A Ellen está falando que está travando de novo, né? Não tem problema, eu vou postar o vídeo depois, tá, pessoal? Se vocês não tiverem pego qualquer coisa que eu tenha falado, é só mandar no chat que eu repito, que eu falo novamente, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o meu entre coisa que eu tenho que fazer é isso. Por que eu tenho que fazer isso? Porque no custeio por absorção, eu vou pegar todas as minhas despesas e faço o quê? Já levo diretamente para o DRE. Pego tudo que é despesa administrativa, comercial ou financeira, pego isso aí e jogo direto para o DRE. Enquanto que os meus custos, o que eu faço com ele? Todos os custos fixos ou variáveis, lembrando que eu posso classificar também direto e indireto, eles vão formar o custo do produto. Então, despesa, levo para o DRE. Toda a despesa vai direto para o DRE. Custo, eu vou ter que descobrir o CPP. Por que eu descubro? Porque o que for vendido, ele vai virar o quê? CPV. E CPV é o que eu levo para a minha DRE, para o meu demonstrativo de resultado do exercício. Então, mais uma vez, eu pego o meu gasto, eu vou dividir, eu vou classificar entre despesa e custo. Tudo que for despesa, eu levo direto para o DRE. Tudo que for custo, ele vai servir para eu formar o custo do produto produzido. Esse produto produzido, ele vai para onde? Vai para o meu estoque. E tudo aquilo que for vendido do meu estoque, ele vai entrar no meu CPV. Beleza? Talvez esteja ficando muito teórico para você ainda. A gente vai ver um exemplo agora para ficar mais claro, para clarear na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Aqui a gente já começa ações. Vamos ignorar a representação gráfica do custeio variável. Não quero que a gente trabalhe isso aqui antes, principalmente para não confundir a cabeça de vocês. A gente vai trabalhar especificamente com custeio por absorção. Custeio por absorção. Então, olha que interessante. Primeiro, tudo que for custo. Quais são os custos que eu tenho? Mão de obra direta, materiais diretos e gastos gerais de fabricação. A gente já viu essa fórmula, vocês lembram? A fórmula do CPP? CPP é igual a MP, né, matéria-prima, mais MOD, mão de obra direta, mais custos indiretos de fabricação. É o que a gente tem aqui. Então, vai levar para o meu processo produtivo e os custos fixos e os custos variáveis vão compor o meu estoque. Tive venda ainda? Estou trabalhando com venda? Ainda não. Estou descobrindo quanto que eu gastei para produzir um item. Para quê? Primeiro eu levo esse cara para o estoque. Então, pense uma linha de montagem mesmo. Vamos lá. A minha empresa produz móveis, produz cadeiras. Então, eu tenho madeira, eu tenho cola, eu tenho pessoas trabalhando, eu tenho prego, eu tenho parafuso. Daqui a pouco eu te respondo, Hélio, só um minutinho, tá bom? Então, eu tenho todas essas matérias-primas para fabricar aquela cadeira, correto? Aí pensa mesmo na linha de montagem. Eu estou fabricando aquelas cadeiras. Aquela cadeira vai ser direto para venda?
Primeira coisa, eu faço o quê? Eu levo ela para o meu estoque. Então, eu formo o meu preço, o meu custo do produto, através de tudo que eu gastei para produzir esse item. Levo esse cara para o estoque. Depois que eu levo ele para o estoque, que ele vai ser vendido. Apenas depois que ele vai ser vendido. Ok? Deixa eu voltar agora na pergunta da Ellen. A Ellen perguntou, a fórmula do CPP é matéria-prima, MP, mais MOD, mão de obra direta, mais CIF, custos indiretos de fabricação. Ok? Então, CPP é igual a MP, custo do produto produzido é a MP, matéria-prima, mais mão de obra direta, mais CIF, custos indiretos de fabricação. Tudo bem? Vamos prosseguir, que eu estou doido para a gente chegar no exemplo logo. Então, aqui está a fórmula do nosso CPP. CPP é igual a matéria-prima, mais mão de obra direta, mais custos indiretos de fabricação. Eu coloquei algumas observações que são interessantes para vocês terem em mente. Matéria-prima, o que é isso? Matéria-prima, propriamente dito, e embalagens. Mão de obra direta, o que é esse MOD, pessoal? Só o que for salário da equipe de produção. Todo salário da equipe de produção é mão de obra direta? Não. Eu tenho que ter um pré-requisito. E qual que é o pré-requisito? A gente conversou sobre isso em sala de aula. Uma equipe, um item de produção. Assim é mão de obra. Se tem uma equipe, 2 itens de produção, eu tenho cadeira e mesa e uma equipe só. Esse salário da equipe vai ser MOD? Não, vai ser os custos indiretos de fabricação. Então, para ser MOD, eu tenho que ter o quê? Uma equipe para uma equipe de produção. Se eu deixar claro que a equipe A produz só cadeira, o gasto que eu tenho com os salários da equipe A é MOD da cadeira. Se eu deixar claro que a equipe 1 produz cadeira e mesa, como que eu vou fazer a apropriação desse salário para cadeira e para mesa? É justo? Como que ele vai funcionar? Então, por conta disso, quando eu tenho uma equipe de produção, 2 produtos sendo produzidos, eu pego esse salário e faço o quê? Jogo ele para o CIF, ok? E aí, agora eu entro o meu CIF, né? Os custos indiretos de fabricação. A parte boa do CIF, que ele é o quê? Ele é considerado o resto. Eu sempre vou olhar para a cara daquele custo e vejo, custo, você tem cara de matéria-prima? Não, não tem. Custo, você tem cara de mão de obra direto? Não, não tem. Então, obrigatoriamente, ele vai ser CIF. Eu tenho gastos de elétrica. Elétrica, você é matéria-prima? Não, você não é matéria-prima. Energia elétrica, você é salário direto? Salário direto? Não, não é. Então, o que a energia elétrica vai ser? CIF. Então, CIF é todo o resto. O CIF é outros dos custos. Beleza? Então, eu já deixei a fórmula do CIF aqui para vocês. Como que eu calculo o CIF? Somar todos os CIFs. Eu vou somar tudo que eu tenho de custo indireto de fabricação e vou dividir pela quantidade total de produtos produzidos. Beleza? Pronto. Vimos tudo que é teoria. Agora vamos para a parte prática. Agora vamos para a parte que vai ficar legal. Deixa eu só colocar aqui que a gente vai trabalhar esse exemplo juntos. Então, vamos lá. Primeira coisa. Tenham a fórmula na cabeça de vocês, hein? Qual que é a fórmula? Repete junto comigo. CPP é igual a matéria-prima mais MOD mais CIF. Beleza? Então, vamos lá. Vamos classificar aqui primeiro. Madeira. Madeira tem cara de matéria-prima? Tem, né? Matéria-prima. Cola vai entrar como matéria-prima, MOD ou CIF? Matéria-prima, né? Prego. Matéria-prima. Salário do Pedro. Olha a nossa empresa, pessoal. A minha empresa produz mesa e produz cadeira. Produz mesa e produz cadeira. Eu tenho o Pedro. O Pedro, ele produz só o quê? Mesa. E eu tenho o Marcos, que produz só o quê? Cadeira. O salário do Pedro vai ser MOD? Vai ser mão de obra direta? Sim. Aí, né? Vai MOD. Então, madeira, cola e prego, matéria-prima. Enquanto que o salário do Pedro entra
entra como mod. Então, para eu produzir uma mesa, eu gasto R$70 de madeira, mais R$5 de cola, mais R$6 de prego. E eu tenho o salário do Pedro. Se o Pedro produz uma cadeira, quanto que eu gasto? R$2.000. Se o Pedro produz 5.000 cadeiras, quanto que eu vou gastar? R$2.000. Tudo bem? Vamos prosseguir. Mesma coisa aqui embaixo, né? Eu vou só replicar, tá, pessoal? Madeira é matéria-prima, cola é matéria-prima, prego é matéria-prima, e o salário do Marcos entra como mod? Entra. Por que o salário do Marcos ou o salário do Pedro não é considerado um CIF, pessoal, um custo indireto de fabricação? Pelo simples motivo, o Pedro só produz mesa. Todos os R$2.000 que eu pago para o Pedro todos os meses, eu vou atribuir para quem? Só para a mesa. Só para a mesa. Enquanto que o Marcos produz exclusivamente cadeira. Então, eu vou pegar todo o salário do Marcos e vou apropriar as cadeiras. Agora, se eu tivesse o mesa, o salário do Pedro seria mod? Não, não seria. O salário do Pedro seria o quê? CIF. Custos indiretos de fabricação. Tudo bem? Vamos lá, vamos prosseguir. Produção mensal e 45. Salário do supervisor, R$5.000. Vamos lá, vamos pela lógica. Salário do supervisor, isso aqui tem cara de matéria-prima? Não rola, né? Salário do supervisor, isso aqui tem cara de mão de obra direta? Não, né? Pensa comigo, olha só. R$5.000 eu pago para o meu supervisor. R$5.000. Ele produz, a equipe dele, o Marcos e o Pedro, produzem 1.000. Isso aqui é o salário dele. Quanto vocês acham que eu tenho que colocar para a cadeira? A maior parte, por exemplo, 80% do salário dele? E 20%. Alguns podem estar respondendo sim. Por quê? Porque eu produzo mais cadeira. Mas aí você pode falar assim: não, isso não faz sentido nenhum, amigo. Porque para produzir mesa é muito mais. Dos mesa, R$1.000 e para cadeira. Tá vendo a essência de um custo direto e um custo indireto? Professor, tá Vendo falhando. a complexidade? Enquanto que o Tá salário... falhando. Tá, então vamos lá, vamos voltar. Então, eu estava falando para vocês que o salário do supervisor, ele é considerado um CIF, custos indiretos de fabricação. Por que o salário do supervisor, ele é considerado um CIF? Porque eu tenho um salário de R$5.000, a pizza inteira está aqui, R$5.000 essa pizza. Quanto que eu vou jogar para a cadeira e quanto que eu vou jogar para a mesa? Alguns de vocês podem estar respondendo 2.500 para um, 2.500 para outro. Poderia ser sim? Pode ser sim. Mas eu produzo 1.000 cadeiras e 450 mesas. É justo isso? Eu posso falar que eu vou colocar R$4.000 para cadeira e R$1.000 para mesa, porque a produção da cadeira é maior. É justo? Também é justo. Eu poderia falar o contrário. Eu poderia falar assim, não, mesa é muito mais complexo. Tem um valor agregado muito maior. Então, eu vou pegar o salário do supervisor e vou jogar R$4.000 para a mesa e 1.000 para a cadeira. É justo? Também é justo. Por conta dessa complexidade, que eu não considero o salário do supervisor como mão de obra direta. Vai ser caracterizado como CIF, porque eu tenho um supervisor e 2 produtos sendo produzidos. Beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem, manda áudio aí que a gente vai conversando. Então, o salário do supervisor é considerado CIF. Por quê? Eu faço a pergunta para eles. Salário do supervisor, você tem cara de matéria-prima? Não, você não tem cara de matéria-prima. Salário do supervisor, você tem cara de mod, mão de obra direta? Não. Por quê? Porque é uma pessoa, 2 produtos. Então, ele vai entrar onde? No resto, no outros, né? No CIF. Vamos pro próximo. Aluguel. Aliás, desculpa, energia e água. Faz a pergunta aí. Energia, você tem cara de matéria-prima? Não, não tem. Energia, você tem cara de salário direto? Não, não tem. Então vai ser o quê? CIF. Aluguel, você tem cara de matéria-prima?
Não, não se parece com matéria-prima. Aluguel, você tem cara de salário direto? Não. Vai para onde? CIF. O próximo, gastos administrativos. Gastos administrativos. Agora eu quero que você pense um pouquinho. A minha fórmula é custo do produto produzido. Olha o que está escrito aqui. Custo do produto produzido. Custo do produto produzido. Por que eu estou repetindo isso? Gasto administrativo é custo, pessoal? Não, né? Gasto administrativo não é custo. Então, se não é custo, ele vai entrar no meu CPP? Não. Por quê? Porque no CPP, custo do produto produzido entra só o quê? Entra só o que for custo. Isso aqui é considerado uma despesa. Sendo isso aqui, eu faço com esse cara, jogo direitinho no meu DRE. Beleza? Então, o que eu vou utilizar aqui para fazer a contagem, né? Para eu contabilizar o custo do produto produzido. Eu pergunto a vocês, pessoal, quanto que eu gasto para produzir uma mesa? Quanto que eu gasto para produzir uma cadeira? Aqui tem informação, né? Eu vendi 350 mesas. E cada mesa eu vendi por R$330. Eu tive lucro? Eu consigo vender cada cadeira, cada mesa por R$330? Não sei ainda. Como que eu vou descobrir? Através do cálculo do CPP. Através do custo do produto produzido, que é o que a gente vai identificar. Já classifiquei tudo certinho aí. O que é matéria-prima, o que é mod e o que é CIF. Agora, vamos para a fórmula. Vamos fazer... Então, CPP primeiro, vou fazer o... tá? Então, vamos lá. Matéria-prima. O que eu tenho de matéria-prima, pessoal? 70 mais 5 mais 6. R$70 de madeira, mais R$5 de cola, mais R$6 de prego. Então, de matéria-prima eu tenho R$81. Mais, qual que é o próximo? Mão de obra direta. O salário do Pedro, R$2.000. O que eu tenho que fazer? Eu vou simplesmente fazer isso aqui? Responde comigo aí na sua casa. Não, Igor, você não pode fazer isso. Aí eu te pergunto, por que eu não posso fazer isso? Porque eu estou trabalhando com grandezas diferentes. Aqui eu tenho um valor unitário e aqui eu tenho valor total. O que eu tenho que fazer para pegar esse cara aqui e transformar ele, que é total, em valores unitários? Vamos dar uma olhada? A empresa produziu 1.000 cadeiras. A empresa produziu 1.000... Com a minha calculadora aqui, pronto, abri. A empresa produziu 1.000 cadeiras. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que pegar R$2.000 e dividir pela quantidade de cadeiras. Então, se eu pego R$2.000 do salário do Pedro e divido pelas 1.000 cadeiras que eu produzi, o que eu posso falar? Que eu tenho um gasto, o salário do Pedro, eu tenho um gasto de R$2 por cadeira. Ok? Tá dando para entender? Deixa eu riscar aqui para a gente voltar a trabalhar, né? Então, eu tenho R$81 mais R$2 de mão de obra direta. Beleza? Agora, vamos lá, pessoal. Vamos lá, que agora entra o meu CIF. O CIF, que é aqui que as coisas vão complicar. Mas por que elas não vão complicar? Porque olha o que está escrito aqui. Como que eu tenho que calcular o meu CIF? Eu vou somar todos os valores que eu tenho referentes a CIF e fazer o quê? Dividir pela quantidade total de produtos produzidos. Eu vou somar todos os CIFs e dividir pela quantidade total de produtos produzidos. Então, vamos lá. Olha o que eu tenho. Eu tenho R$5.000 de salário do supervisor, mais R$7.500 de energia e água, mais R$3.000 de aluguel, ok? Então, agora eu sei que quanto que eu tenho de CIF? R$15.500.
Eu calculei e o meu salário do supervisor, mais energia, mais aluguel, deu 15.500. 15.500 eu estou trabalhando com uma grandeza total. O que eu tenho que fazer com esse cara? Eu tenho que dividir ele pela quantidade total de produtos produzidos. Agora, pensa comigo, olha só. Vamos voltar lá um pouquinho. R$2.000 eu pago de salário para o Pedro. Eu peguei 2.000 e dividi apenas pelas cadeiras que ele produziu. Eu ainda fiz uma confusão, né? Eu vou ter que retificar ali embaixo, pessoal. Me desculpem, porque o Pedro ele produziu mesa, né? O Pedro produziu 450 mesas. Eu vou retificar daqui a pouquinho lá, mas vamos voltar. O salário do Pedro ele foi integralmente para produzir 450 mesas. Integralmente para produzir 450 mesas. Agora, o salário do supervisor foi para produzir só mesa ou só cadeira ou foi para os dois? O aluguel foi para produzir só mesa, só cadeira ou foi para os dois? O energia e água foi para produzir só mesa ou cadeira ou foi para os dois? Foi para os dois, né? Então eu vou pegar o meu CIF, R$15.500 e fazer o quê? Eu vou dividir pela quantidade total de produtos produzidos. Então façam aí na casa de vocês, R$15.500, que é o que eu gastei com o salário do supervisor, mais energia e água, mais o aluguel, eu vou dividir por quanto? 1.000 cadeiras mais 450. Então, quanto que eu vou ter de CIF? R$10,69. Todo mundo entendeu como que eu cheguei nesse valor, pessoal? Professor, explica de novo aí novamente. Você pegou a quantidade ali do CIF, somou o CIF e dividiu pela quantidade produzida da mesa Exatamente. E da cadeira? Perfeito, Fernanda. Isso aí. Eu gastei R$15.500 com energia, com salário e com aluguel. 15.500. Eu pego 15.500 e divido pela quantidade total de produtos produzidos. Ah, exatamente. Tá. Uhum. 10.500 dividido por 1.450, né, que é 1.000 cadeiras e 450 mesas, eu vou encontrar 10,69. Beleza? Deixa eu só apagar isso aqui, que a gente fez um equívoco ali, né? Porque, como que eu fiz esse equívoco? Vamos lá, olha só. Mão de obra direta. Eu tenho R$2.000 de salário do Pedro. Eu tenho que transformar essa grandeza que está em valores totais, eu tenho que transformar em unitário. O que eu tenho que fazer? 2.000 dividido pelas mesas que ele fabricou. Então, R$2.000 dividido por 450 mesas, eu vou ter 4. Eu vou ter R$4,44. Tudo bem, pessoal? Todo mundo conseguiu. Onde que a gente encontrou esses valores? R$31 de matéria-prima, madeira, mais cola, mais prego, mais R$4,44 de salário do Pedro, significa que cada cadeira, né, cada mesa que o Pedro produziu, eu gastei R$4,44 para pagar o salário dele. Cada mesa que o Pedro produz tem R$4,44 do suor dele, do salário dele. E o meu CIF, o resto que eu paguei da minha fábrica, R$10,69. Então, vamos lá. R$10,69 mais R$4,44 mais R$81, eu gastei R$96,13 para produzir uma mesa. Gastei R$96,13 para produzir. Ela é importante. Conseguiu compreender? Todo mundo comigo? CPP Sim. É igual a matéria-prima mais custos indiretos de fabricação. Tudo bem? Aí ele está perguntando como que faz um MOD, né? Mão de obra direta. É o seguinte, Ellen, vamos lá, vamos voltar aqui. O que é MOD para mim? Só o salário do Pedro. Só que o salário do Pedro, ele está em números totais. É o valor que eu gastei por mês. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso aqui em unidade. O que eu faço? Pego o salário do Pedro, R$2.000, e divido pela quantidade de mesas que o Pedro produziu. Então, eu vou pegar R$2.000 e vou dividir por 450 mesas.
E isso vai Professor, me dar 4,44. Pode perguntar. só um instante. O que eu quero saber é em relação ao MOB, quando ele produz mais de um produto. Então, ele faz o rateio da mesma forma? Aí, sim, Essa é olha a minha só. dúvida. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Se fosse uma equipe de produção e 2 produtos, não existiria salário, seria para o CIF. Tá Tudo travando. bem? Aí ele entraria na fórmula do CIF. Então tá, o tipo de produto Pedro e cadeira, eu não teria mod, eu não teria mão de obra direta, porque esse custo deixaria de ser direto e passaria a ser indireto. Então, se eu tenho uma equipe, 2 produtos, não existe mod. Eu vou jogar esse valor onde? No CIF, custos indiretos de fabricação. Aí ele vai entrar na fórmula do cálculo do CIF, que é o quê? Vou pegar todos os custos indiretos de fabricação e dividir pela quantidade total de produtos produzidos. Respondi, Ellen. É porque travou um pouquinho. Teria como só Tá, repetir só a primeira parte, claro. por favor? Tem sim. Vamos. A Ellen perguntou o seguinte: equipe, 2 produtos. Quando eu tenho uma equipe, 2 produtos, eu não tenho mod, eu não tenho mão de obra direta. Esse gasto, ele vai ser considerado o quê? Um CIF. Então, uma equipe, o mesa e cadeira, o salário do Pedro não é mod. Então, o mod vai ficar zerado. O salário do Pedro vai entrar onde? No CIF. Aí ele vai ser calculado como CIF. Pego todos os CIFs e divido pela quantidade total de produtos produzidos. Respondi? Deu para Sim, entender? deu sim. Ótimo, Obrigada. ótimo. Perfeito. Imagina, vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, pelo amor de Deus. Contabilidade de custos, contabilidade e análise de custos, realmente é uma disciplina um pouquinho difícil. Então, qualquer dúvida, me perguntem. A gente vai parando a aula, a gente vai conversando para que vocês não saiam daqui com dúvidas. Vocês vão sair com dúvidas? Com certeza, não tem a menor sombra de dúvidas. Quando que vocês vão tirar as dúvidas? Na lista de exercício. Você vai lá, pegar a sua lista de exercício, começar a responder. Aí aqui, o que você vai fazer? Vai mandar uma mensagem no grupo. Eu vou te responder. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou fazer agora, eu deveria ter colocado mais um slide em branco, né? Semana que vem já fica a dica para mim. Agora vamos fazer o cálculo do CPP da... A gente calculou o CPP da mesa, agora vamos calcular o CPP da cadeira. Então vamos lá. Vamos por partes, tá, gente? Eu tenho de matéria-prima para produzir uma cadeira, R$20 de madeira, mais R$2 de cola, mais R$3 de prego. Isso totaliza R$25 de matéria-prima. Eu vou colocar a fórmula aqui de novo, tá? Matéria-prima mais mod mais CIF. Lembrando, todas as vezes que eu tiver totais, eu tenho que pegar esse número total e transformá-lo em unitário. Tudo bem? Então vamos lá. R$20 de madeira, mais 2 de cola, mais 3 de prego. Eu tenho R$25. R$25 de matéria-prima. O que eu tenho de mod? Eu posso colocar assim, R$2.500? Responde assim comigo. Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque isso aqui está em valores totais. Eu tenho que pegar o valor total e transformá-lo em unitário. Como que eu faço isso, Igor? R$2.500 dividido pela quantidade de cadeiras que o Marcos produziu. Então, 2.500, uma cadeira tem um custo de quanto? De R$2,05. Então, quanto que eu gasto com a minha cadeira? R$2,50. O meu mod unitário é R$2,50. Por quê? Porque eu pego o salário do Marcos e vou dividir o salário do Marcos pelas 1.000 cadeiras que ele produz para encontrar R$2,50. Então, até agora eu tenho R$25 de matéria-prima, mais R$2,50 de mod, mais o CIF. Quanto que eu tenho de CIF?
O valor que eu tenho de CIF foi o mesmo valor que eu calculei para a mesa. 10,69. Mas o que a gente vai fazer? Vamos calcular de novo. Vamos calcular de novo. O que eu tenho de CIF? R$ 5.000 de salário do supervisor, mais R$ 3.000. O que eu tenho de CIF? Lembrando, vamos recapitular. Como que eu calculo o CIF, pessoal? Somar, eu devo somar todos os CIFs, todos os valores referentes a custos indiretos de fábrica. Então, dividir pela quantidade produzida. Essa é a minha fórmula do CIF. Bastante fácil, né? Então, o que eu faço? 5.000 mais 7.500 mais 3.000. Quanto que eu encontrei? 15.500. Isso é o total de CIF. Agora, o que eu faço? 15.500 dividido por 1.000 cadeiras mais 450. Então, eu tive 1.450 itens produzidos. Então, eu vou dividir por 1.450, eu vou encontrar R$10. Eu vou encontrar R$10,69. Isso, porque a gente está arredondando, beleza? Então, R$10,69. Agora, o que eu tenho que fazer? Só somar. 25 mais 2,50 mais 10,69. Quanto que eu gasto para produzir uma cadeira? R$ 38,19. Tudo bem? Agora, olha só, eu vendi cada cadeira por R$140. Estou tendo lucro operacional? Sim, estou tendo lucro operacional. Eu posso dizer que isso aqui é todo o meu lucro? Ainda não. Por quê? Porque eu ainda gastei R$6.000 de atividade meio. O que significa dizer? Eu tenho que vender tantas cadeiras e tantas mesas, ainda pagar o que eu gastei para produzir esse material e pagar as minhas despesas. Só depois disso que eu descubro se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. Tudo bem? Alguma dúvida? Até agora não. Só no exercício, né? Que vai dar dúvida. No exercício tem que ter dúvida mesmo. Mas o que vocês vão fazer? Manda áudio, manda mensagem, manda no grupo, manda no privado. Vamos conversando, pessoal. O objetivo aqui é que vocês entendam essa tranqueira. A gente não pode sair daqui vocês não entendendo o que está acontecendo. Infelizmente, a gente não tem a experiência de estar em sala de aula, né? Eu me amarro em sala de aula, mas o que a gente dispõe hoje é isso, tá bom? Eu achei até... Pode falar, Fernanda. Eu achei até mais fácil de aprender e até mais claro e objetivo do que a sala de aula. Eu acredito que você está trabalhando de uma forma mais clara, bem mais clara, senão que suas aulas não sejam ruins, professor, porque sua aula é excelente, de todos os professores é muito boa. Só que eu estou achando as explicações mais fáceis e mais claro para entender. E é mais fácil para a gente tirar dúvidas, sim. Que bom, que bom. E te dou até os parabéns, te dou até os parabéns também, porque dos professores aí, assim, né, que eu tô tendo 2 aulas, o único professor que eu vi que realmente está ali atrás e trabalhando os alunos e dando explicações, assim, é você, porque tem professores aí que simplesmente largou de mão, né? Te agradeço. O que eu puder fazer para tentar minimizar o prejuízo de vocês durante esses dias, eu vou fazer, tá bom? Obrigada. Então, seja aqui durante a nossa transmissão, durante a nossa live, ou no WhatsApp, eu vou responder sempre que eu puder. Durante o dia eu também vou responder. Talvez durante o dia eu demore um pouquinho mais, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Pessoal, tá meio tenso lá no meu outro trabalho também. Mas eu vou responder durante o dia, à noite, final de semana, quando vocês precisarem, é só mandar mensagem que eu respondo vocês, tá bom? Ok. Então fica aqui, a gente conclui a nossa aula agora, às 8h40, né? Hoje foi 1 hora de aula. O objetivo é que vocês tenham o máximo de conteúdo que a gente consegue dar. Eu vou tentar fazer com que as aulas sejam mais leves, né? Para que... desculpa, Ellen, você perguntou se eu tenho uma apostila ou tenho um livro digital. Eu estou preparando uma apostila para vocês. Eu ainda não consegui concluir, mas eu acho que até domingo eu já vou colocar o texto sobre o que a gente viu agora, tá bom?
Porque a gente tem vários livros e os livros eles não têm uma linguagem não muito clara. Principalmente, o cara-chave que a gente tem em contabilidade de curso é o Eliseu Martins. Tem o livro dele na nossa ementa e vocês podem sempre pesquisar na biblioteca digital da LS. Mas a linguagem dele, ele é um pouco rebuscado e tudo. Mas eu vou produzir uma apostila para vocês com as informações que a gente trabalhou em sala de aula hoje, né? Não em sala de aula, mas durante a live, para que vocês tenham acesso tanto aos slides que eu já coloquei no grupo e vou disponibilizar no portal, e vocês também tenham um material de apoio. Beleza? Eu vou providenciar isso aí. Tá bom? Qual o nome do livro que tem na biblioteca digital, professor? O nome do livro eu não sei. O autor é Eliseu Martins. Mas se você olhar o nosso plano de ensino, vai estar o livro... Eu acho que é Contabilidade de Curso, se eu não me engano. O nome é Eliseu Martins, é o autor, e tem na nossa ementa. No plano de ensino tem na bibliografia básica, tem lá o nome dele, inclusive tem até o link para vocês acessarem a biblioteca digital. Tá bom? Beleza. Tem lá falando sobre os métodos de custeio, que a gente vai trabalhar o custeio e o variável. Então agora o que eu vou pedir que vocês façam? Seja agora ou, sei lá, amanhã, durante o dia, façam a lista de exercício. Tá bom? Façam a lista de exercício. Tem 2 exercícios apenas para vocês fazerem. Ele vai ter tanto a DRE logo depois e o CPP. Então, você faz o CPP e depois calcula a DRE. Beleza? Então, é isso. Agradecer vocês pela paciência, pela compreensão. Sejam certos que a gente está tentando fazer tudo que está a nosso dispor para que vocês consigam não sair prejudicados. Estou à disposição. Sempre que vocês precisarem, contem comigo. E vamos trabalhando. Vamos seguindo firme e forte aí. Beleza? Pessoal, obrigado. Okay. Vocês tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. E vamos nos falando. Beleza? Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Encerrando aqui agora. Tchau, tchau.